Seguimos com o Liberdade de Opinião e vamos conversar com o comentarista político Caio Coppola. Tô vendo que ainda está no Rio de Janeiro, Caio. Boa tarde. Carla, você viu só que privilégio. Muito boa tarde a você, a audiência da CNN. E olha, isso aqui não é foto, não. É a cidade maravilhosa aqui ao fundo, né, nos prestigiando. Esse estúdio privilegiado aí da CNN no Rio de Janeiro, realmente vista inigualável. Eu tenho aqui a maravilhosa Avenida Paulista, mas um pouquinho menos sol, vamos dizer assim. Outro clima, né? É isso aí. Caio, o governo de São Paulo anunciou há pouco novas restrições por causa da pandemia. A fase vermelha entra em vigor em todo o estado à noite, das 8 da noite às 6 da manhã, em todos os dias da semana e por 24 horas aos fins de semana e feriados das próximas 2 semanas. Vale lembrar que na fase vermelha apenas atividades essenciais poderão funcionar nesses períodos, como supermercados, farmácias e postos de combustível. Qual a sua avaliação, Caio? Outros estados com aumento de casos devem também fazer como o governo de São Paulo fez? A minha posição em relação a esse tema já é bastante conhecida, né? E, de certa forma, o governador de São Paulo ele é refém da própria narrativa, né? Então, ele está numa situação em que ele precisa adotar alguma medida, isso no sentido de sinalizar ao público que ele é um gestor eficiente, que responde a externalidades, aos desafios da pandemia, etc. Só que o único caminho, né, que ele, vamos dizer assim, traçou para si é o caminho da imposição de restrição, né, à circulação de pessoas. Então, realmente, ele não tem alternativa, porque os números estão piorando, né, e ele fica preso a própria história. O que me preocupa mais de tudo isso é quando a gente vê a restrição, aliás, a permissão às atividades essenciais, e aí você tocou em temas muito importantes, né, como transporte público, segurança, infraestrutura, e a questão fica, cadê as escolas? Mais uma vez, né, a volta às aulas foi adiada. E isso é muito preocupante. Aqui eu vou ler só um, para não ficar também... Já é um tema que vem se repetindo, né, ao longo dos meses, para não ser muito enfadonho. Eu vou ler aqui um pequeno trecho do artigo publicado no site oficial, né, da ONU, das Nações Unidas, e que é assinado por membros da alta cúpula e da Unicef, da Unesco e também do Banco Mundial. Aspas, quanto mais tempo durar a interrupção da educação escolar, maior será a perda de aprendizado. Assim, quanto mais cedo as escolas puderem reabrir, menores serão os riscos de ocorrerem danos de longo prazo nas jornadas de aprendizagem e no bem-estar de milhões de crianças. Vamos lembrar que em nações em desenvolvimento como o Brasil, a escola não é somente um ambiente de aprendizado, né, de captação, de transmissão de conhecimento, ela também é um ambiente seguro, né? É um ambiente em que as crianças realizam refeições. Isso é muito, muito grave e isso é muito sério. E só para, no auge, né, das medidas de lockdown, que inclusive já no semestre passado coincidiram com o pico da primeira onda da pandemia, né? A gente já tinha na cidade de São Paulo pelo menos 1,5 milhão de passageiros por dia só no sistema de trens e de metrôs. Então, indo para o trabalho e voltando para casa. Esse vírus é altamente infectante. Então, se você tem cerca de 10% da população, pelo menos, só usando um modal de transporte público, indo e voltando para casa, por mais que o número de interações sociais seja reduzido, obviamente, isso vai ter consequências na infecção. Então, de novo, eu acho que é uma medida vazia, mas é a única solução possível para quem está errando há muito tempo. O avião que está trazendo para o Brasil 2 milhões de doses da vacina de Oxford deve chegar ao Brasil no fim da tarde de hoje. A previsão do voo é pousar em São Paulo e seguir para o Rio de Janeiro. E vale lembrar que essas doses que foram fabricadas pelo laboratório indiano Serum já tiveram uso emergencial aprovado pela Anvisa. E com essa chegada das doses ao Brasil, como o Ministério da Saúde vai organizar a logística de distribuição dessas doses, Caio? Quais serão as prioridades e como vai ser o cronograma de aplicação do imunizante? Bom, já que a gente está fechando a semana, né, Carla, eu queria fazer um comentário um pouquinho diferente, explorando a reação de certos agentes políticos, né, e de certas pessoas às notícias, né, sobre a vacinação no Brasil. Então, começando pelo principal fato do dia, como você bem trouxe, né, que é a chegada iminente de 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford Fiocruz. Então,
Então, se Deus quiser, a carga aterrissará em poucas horas, né? E isso para desespero de quem celebra uma calamidade sanitária como se fosse uma vitória política, né? E para tristeza de todos aqueles que riram ou que debocharam do atraso de um avião carregado com a vacina mais eficaz à disposição da população brasileira. Bom, a propósito disso, né, aqui numa nota um pouco lateral, eu separei duas pérolas, né, de ícones da esquerda mundial que nos revelam como é forte a torcida a favor do vírus, né? Então, disse o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, ex-presidente da República, criminoso condenado em múltiplas ocasiões por corrupção, aspas, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Aqui cabe um breve comentário, né? Eu fico só imaginando o que o Estado, esse Leviatã, faria sem o esforço científico, sem o esforço financeiro da indústria farmacêutica e dos seus laboratórios de ponta no setor privado. Mas, enfim, enquanto isso, agora mudando para os Estados Unidos, a Jane Fonda, uma atriz hollywoodiana, né, uma ativista progressista, ela foi um pouquinho mais, vamos dizer assim, espiritualizada na sua análise sobre o coronavírus. Aspas, é o presente de Deus para a esquerda. E mais, que grande dádiva, que tremenda oportunidade. Nós somos tão sortudos, nós apenas temos que usar isso com cada gota de inteligência, coragem e recursos que tivermos. E pior é que lá nos Estados Unidos isso foi feito, né? As grandes corporações de tecnologia de fato censuraram conteúdo de autoridades e influenciadores conservadores. A imprensa fez uma cobertura parcial das eleições, divulgando pesquisas grosseiramente equivocadas. A pandemia serviu de pretexto para alteração de procedimentos eleitorais e o anúncio da primeira vacina, né? Vamos ver, olha só que coincidência, se deu logo após a eleição para que esse feito não fosse associado a Donald Trump. Mas seja lá nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, eu fico muito intrigado, né? Por que a oposição, a legítima oposição a um presidente, tem que extrapolar os limites da racionalidade para flertar com o maquiavelismo político e para mergulhar em tanto ódio? Por que isso? Né? Então, mudando o exemplo e conectando aí com a sua pergunta sobre a vacinação prioritária nos grupos de risco. Em geral, e de forma muito acertada, os estados eles estão distribuindo aí as suas escassas doses entre os profissionais da saúde, cuidadores que atuam na linha de frente, né, do combate à pandemia. E também os idosos, né, especialmente os idosos institucionalizados, né, aqueles que moram em asilos, em casas de acolhimento, esse tipo de coisa. Há estados que também priorizaram trabalhadores do setor de transporte coletivo, de segurança pública e os funcionários do sistema prisional, o que também reflete aí uma escolha técnica pertinente. E um outro grupo que tem se destacado na priorização da vacina são as comunidades indígenas, né? Principalmente as tribos aldeadas, né? Pois bem, foi com enorme tristeza que eu li notícias aí sobre o ódio nas redes direcionado contra essa população. E, claro, eu vou evitar reproduzir estereótipos ou jargões preconceituosos aí endereçados de forma tão generalizada aos nossos compatriotas indígenas, mas, né, há alguns outros comentários ríspidos, como esse aqui, olha só. Nós que saímos todos os dias para trabalhar e produzir e pagamos impostos, somos os últimos da fila. Agora, índios que só dão despesa têm que ser os primeiros, fecha aspas. É uma colocação dessa de fato entristece, né? Porque salta aos olhos a tensão, até o ressentimento social provocados pela escolha, né, dos nossos irmãos indígenas como um grupo prioritário de vacinação. Mas bastaria só um pouquinho de pesquisa, né, e um olhar mais objetivo sobre o problema para ver que, de fato, essa é uma população mais vulnerável à Covid-19. Então, aqui trazendo as palavras do promotor de justiça do Mato Grosso, o doutor João Linhares Júnior, ele diz o seguinte: os indígenas, aspas, estão entre os primeiros a vacinar-se por conta da situação precária de higiene, aglomeração e miserabilidade das aldeias, bem como pelo alto índice de contaminação e letalidade entre eles. Não é difícil, né, de imaginar. Isso sem falar na dificuldade geográfica, né, de acesso a tratamento médico em alguns casos. Então, agora, considerando todas essas informações, né, analisando as peculiaridades da vida em aldeias e comunidades indígenas e lembrando que toda a vida humana tem o mesmíssimo valor e esse valor é infinito, né? Será que não faz sentido dar um passo para trás, abandonar esse rancor aí na hora de participar do debate público, ainda que seja por meio das redes sociais?
Então, eu já falei isso aqui, nós estamos perdendo a oportunidade como sociedade, como humanidade, de nos fortalecer na diversidade e de utilizar esses desafios comuns como um catalisador para fomentar a fraternidade e a união entre as pessoas. Então, ao contrário do que disseram aqueles políticos, aqueles ativistas radicais, o coronavírus não é um presente da natureza ou de Deus, mas certamente a nossa desunião na hora de combater a Covid-19 é um mimo para o diabo. Mesmo com a chegada das doses vindas da Índia, o Brasil ainda tem poucos imunizantes. O Ministério da Saúde e o Instituto Butantan reforçaram que a orientação é manter a imunização em 2 doses por pessoa. Apesar do baixo estoque no momento, o ministro Eduardo Pazuello está confiante na oferta de vacinas. Vamos ouvir. Em janeiro, que é agora, e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas, e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, na hora certa. Caio, como você avalia esse início do plano de imunização contra a Covid no Brasil? Quais estratégias o governo deve adotar para que o prazo entre as 2 doses seja respeitado enquanto a oferta é baixa? É um desafio tremendo de comunicação, né, Carla? E daí também a importância, né, da imprensa especializada de reforçar essa mensagem. Eu já trouxe essa realidade aqui, obviamente sem nenhum demérito para profissional que corajosamente emprestou a sua imagem para esse momento simbólico importante, né, da primeira vacina, só que ela de fato não era a primeira imunizada. Porque a Coronavac, né, da Sinovac, em parceria com o renomado Instituto Butantan, ela requer a aplicação de 2 doses, isso para garantia da eficácia mínima aceita pela Organização Mundial de Saúde, que é de 50%. Então, nesse sentido, essas doses da vacina da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz, né, por serem mais eficazes, né, com 1 dose você já atinge o nível mínimo de eficácia exigido pela OMS, ou recomendado pela OMS. Então, existe essa vantagem. Claro, se fala muito na utilização mesmo da vacina de Oxford com a aplicação da 2ª dose. Parece que ainda há controvérsia sobre qual que é o resultado mais eficaz, né? Gente falando em meia dose e depois dose inteira, ou 2 doses espaçadas aí ao longo do mês, mas do ponto de vista de eficácia mínima, né, da gente poder falar realmente num programa nacional de imunização, você precisa ter 50% de eficácia. Isso é atingido com a Coronavac, somando-se as 2 doses, ou com a primeira dose já da AstraZeneca, Oxford, Fiocruz. Então, principalmente, inteligência na distribuição dos recursos escassos, a gente acabou de falar da escolha dos grupos prioritários, e, finalmente, aquela vantagem para a gente falar de boas notícias, assim que nós tivermos os insumos, né, principalmente os componentes ativos, né, da vacina, que estão sendo desembaraçados aí junto ao governo chinês, a gente vai ter capacidade de rumar rumo à autossuficiência contra a Covid-19. A vacinação mal começou no Brasil e já tem denúncias de gente furando fila em algumas regiões do país. O Ministério Público apura casos em pelo menos 7 estados e no Distrito Federal. Entre os investigados estão prefeitos, servidores públicos, familiares de funcionários da saúde, entre outras pessoas que não se enquadram nos critérios definidos pelo Ministério da Saúde de prioridade. O prefeito da cidade baiana de Candiba, Reginaldo Martins, do PSD, foi um dos primeiros vacinados no município e justificou a ação dizendo que essa era uma forma de incentivo para a população que está desacreditada, entre aspas, palavras do prefeito. Caio, como o governo pode fiscalizar as pessoas que estão furando fila para serem vacinadas? Eu acho que essa fiscalização ela pode ser até entendida, né, num sentido mais amplo, e existe uma fiscalização social que é muito importante, né? Bom, obviamente eu faço apologia da cordialidade entre as pessoas, mas esse grau de egoísmo, de egocentrismo, ele tem que ser duramente criticado, né? Aí você tem várias ferramentas, né, do convívio humano que não constituem crime para fazer isso e tentar colocar um pouco de vergonha na cara dessas pessoas. A única exceção de todos esses casos que você citou, Carla,
A única exceção plausível aí, possível de argumentação é desse caso, do caso, por exemplo, desse tipo de situação que o prefeito fala. Então, se a autoridade pública, na verdade, ela investida, né, da confiança dos seus governados, né, enfim, ele toma a vacina para sinalizar que ela é segura e endossando a eficácia dela, isso eu até acho válido e a gente está falando de um ato simbólico e apenas a aplicação de uma dose. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com autoridades públicas não eleitas, isso não tem nada a ver com familiares dessas autoridades, né? E isso precisaria ser discutido, por exemplo, no caso do prefeito, conversa isso com a Câmara de Vereadores, por exemplo, faça um acordo, faça um evento para que isso aconteça, jamais na calada da noite. Agora, isso daí é sintomático da crise moral que aflige a nossa sociedade e que a gente acaba vendo refletida nas nossas elites. Obrigada, Caio, pela participação no Liberdade de Opinião aqui no Visão CNN. Muito obrigado, Carla. Excelente final de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.